Boa noite, boa noite. Muito boa noite para todos que vão entrar nessa live. Muito boa noite, Luiz. Cris, boa noite. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live. Se vocês puderem ir falando de onde vocês são. Cris Melo. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. Da onde você é, Luiz? Luiz Siga. Você é coaching, pelo que tá aqui no seu nome? Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando, quem vai ver essa live depois. Espero que o conteúdo que vamos falar aqui hoje agregue muito, muito a vida de vocês. Cerquilho, ai que bacana. Seja muito bem-vindo aqui, Luiz. Você trabalha como coach mesmo de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Eu vou me apresentar aqui, daqui a pouco eu vou chamar a Cleise, a Rose, né? Que vai estar comigo nessa live aqui hoje. Nós vamos falar sobre como as crenças limitantes podem estar limitando o crescimento da sua empresa, o seu desenvolvimento pessoal também. Muitos podem falar, mas crenças, gente, vocês não imaginam como as crenças, por mais que seja muito falado, ela está muito, muito relacionada no nosso dia a dia, na procrastinação de atividades que nos impedem de crescer. Então, por isso que eu e a Rose vamos falar sobre isso aqui. Eu conheci a Rose num treinamento, numa imersão, e ela já trabalha com essa parte de desenvolvimento humano e pessoal há bastante tempo. Então nós vamos unir os nossos conhecimentos para agregar ainda mais na vida de vocês. Anne, muito bem-vinda aqui, Anne. O meu Instagram, tem muita gente nova chegando. Eu sou Giovana Patriani, eu sou empresária, trabalho há 28 anos com gestão de empresas. Trabalho com posicionamento, com vendas, marketing, sou palestrante internacional, escritora e mentora de negócios. Então, eu tô aqui trazendo todo o meu conhecimento para vocês, para agregar ainda mais, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de vocês. Eu vou estar aqui agora chamando a Rose para compartilhar conosco nessa live incrível. Você estar entrando aqui na live. Aceita o convite para você estar entrando. Olá! Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem, Rose. E você? Maravilha, maravilha. Estou bem, voltando aí às minhas atividades. Um evento agora, dia 18, para mulheres. Olha, que legal. Estou Que na legal. correria. Todos nós voltando, né, das férias. Sim. Conforme E eu é falei nos stories, retomando, aí também estou retomando as lives, que eu já estava acostumada a fazer todas as quartas-feiras, né? Mas dezembro, como é um mês muito tumultuado, acabamos deixando de lado e estamos retomando agora com a sua presença aqui. Uau! Que satisfação estar aqui com você, compartilhando aí um pouquinho, né, da minha trajetória, do conhecimento, né? E assim, não tem nada mais gratificante do que ajudar pessoas e principalmente, né, acordá-las para que elas possam viver o extraordinário. Tem muita gente com grande potencial e elas não estão vivendo 10% daquilo que Deus chamou para ela realizar, né? Exatamente, Rose, exatamente. E eu estava até falei sobre isso também ontem nos meus stories, que as crenças, né, a gente não deixa, elas não saem da gente, a gente aprende a lidar com elas. Então a gente tem que estar sempre vigiando, porque se a gente não vigia e se a gente não substitui essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras,
elas acabam voltando e nos impedindo de progredir. A gente acaba procrastinando decisões importantes para a nossa vida, né, Rose? Exatamente. Então, deixa eu me apresentar, né? Quem está Isso, eu quero que você nessa se apresente. live. Peraí, ao vivo a gente aparece a nossa Eu cachorra latindo. amarrei a cachorro meu aqui para justamente não latir. Amora, para. Eu vou lhe amarrar para você ficar caladinho hoje. Se apresenta, Rose, para quem entrou e para quem vai entrar depois para assistir a live. Joia. Então, eu me chamo Rose Barros, a menina dos olhos de Deus, sou empresária, né, na área de desenvolvimento humano, consultora empresarial, master coach, analista de perfil comportamental e também palestrante. E me descobri, né, nesse universo. Eu digo que eu comecei a empreender quando eu tinha 16 anos. Eu sou Nossa! filha de comerciantes, né? Meus pais são comerciantes. E lá no segundo ano, né, do ensino médio, que na época era científico, eu estava numa escola estadual e ela entrou em greve. E eu, para não ficar sem fazer nada, absolutamente nada, eu comecei a dar banca. O que Reforço é isso? escolar. Reforço Ah, escolar. A olha! ensinar, né? Era o quê? Primário, né? Eu ensinava crianças. E ali eu já comecei a monetizar na minha vida, né? Olha! Com 16 anos. E aí eu disse, meu Deus do céu, isso é muito bom, já desde cedo, porque tem muitos jovens, né? Eles não têm essa iniciativa e querem as coisas muito fácil. E eu acredito que quando a gente quer algo, a gente consegue, né? E aí, Sim. nesse mundo não comecei logo, não dei continuidade, fui trabalhar para a CLT, passei Ah, você mais de 20 chegou a, anos, chegou a trabalhar CLT, então. trabalhei. Só que acontece, insatisfeita, ganhava muito bem, saía de uma empresa e ia para outra, achando que era questões financeiras, ganhava bem, realizava, conquistava, e eu disse, tem algo que está faltando na minha vida. Foi quando, em 2016, eu fiquei desempregada. E aí, para não ficar novamente sem fazer nada, eu entrei numa empresa de cosmético, a Mary Kay. Ah, Mary Comecei a Kay. empreender Mas lá. nesse E aí período você ficou trabalhando quanto tempo CLT, Rose? foram mais de 15 anos. Nossa, bastante, bastante. Mais de 15 anos. Só no setor de cobrança, eu passei mais de 10 anos. Entendeu? Bastante tempo. Sim. E aí eu disse, pronto. Entrei na Mary Kay, gostei do que vi lá. E eu disse, é sobre isso. Aqui eu vou ter liberdade. Aqui eu vou criar aquilo que eu desejo para a minha vida, quanto é que eu quero ganhar mensalmente. E não vou ter aquela questão de bater ponto, vou ter liberdade. Só que eu disse, eu não quero ser simplesmente uma vendedora, eu quero o diretorado. Entrei, me tornei diretora da Mary Kay, Olha que formei um legal. time, e quando eu formei o time, eu vi que não era simplesmente só vendas. Eu tinha que estudar sobre liderança, sobre finanças, sobre relacionamento, gestão de pessoas. Eu sou formada em recursos humanos. E aí foi que eu busquei fazer uma formação em coaching para trazer as ferramentas, porque eu lancei uma meta alta para mim. Eu disse, eu quero o nacionalado. Eu comecei lá embaixo, mas já pensava em ser uma diretora a nível nacional. Que legal. A formação em coach, e quando eu fiz a formação em coach, comprei um treinamento de inteligência emocional, chamado Método CIS, Ah, porque as crenças latentes estavam assim. Mas como assim, né? As pessoas, você fez uma faculdade e está trabalhando com vendas, como é isso, né? E aí eu dava muito ouvido ao que as pessoas falavam. E isso acabou me bloqueando, acabou me limitando, e eu achava que não era merecedora de estar porque há ali. um tempo atrás, né, Rose, eu lembro, quem trabalhava com vendas era muito desqualificado como um profissional, né? Sim, Parecia que, nossa, mas você é um vendedor, estudou para ser um vendedor, uhum, e as pessoas não entendem que vendas a gente vende desde que a gente nasce. sim, Porque quando a gente chora para comer, de bebês, você já está vendendo o seu choro. Então, exato. eu acho que principalmente depois da pandemia, que essa parte das vendas, ela mudou um pouco o significado também. Sim, as pessoas agora começaram
a dar um certo valor, porque o que acontece, vendas é uma ciência e a Exato, gente precisa estudar, assim como a gente faz uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, claro que não na mesma intensidade e proporção, mas exatamente. precisamos ter o conhecimento, até porque um médico, ele precisa se vender, um advogado, ele precisa se vender. Ele não vai ter o nome lá de vendedor, mas se ele não souber vender o produto dele e conhecer aquilo que ele está fazendo, ele não vai ter novos pacientes, ele não vai ter Exatamente. novos contratos ali na empresa dele, né? O advogado não vai ter processos. Então, ele é um vendedor. A gente, quando foi em busca do nosso marido, a gente se vendeu, né? No bom sentido, viu, gente? Eu estou falando aqui no bom sentido. Então, a gente foi lá toda bonita, elegante, a gente não falava tudo o que pensava naquele primeiro momento, porque a gente estava ali naquela paquera até realmente a gente formar ali uma aliança. Então, vendas hoje é primordial em Em tudo. qualquer negócio. Então, se o empresário ele achar que ele não precisa buscar o conhecimento, ele já tem uma crença limitante ali. Exatamente. Eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender, eu não nasci para vendas. Então, como é que você quer crescer no seu segmento, né? Então, primeiro você tem que amar aquilo que você faz. Esse é o Quando primeiro. eu, eu trabalhei, Rose, 24 anos CLT, né? E eu demorei muito para empreender. Eu fui empreender com 42 anos. Eu, ao contrário de você, eu não tive ninguém da minha família que foi empreender. Eu fui a primeira que realmente saiu da bolha para poder ir para esse mundo do empreendedorismo, né? E por isso, essa minha demora, eu não tive uma escola ou alguém que me incentivasse. Dentro da minha família, o que que era sucesso? Era você ser registrado, ter um Sim. ótimo um emprego numa empresa, trabalhar CLT. E quando eu saí do CLT, eu tinha um cargo de gerência. O que eu tinha conquistado até ali foi através do meu CLT, e sou Sim. muito grata sobre isso, por isso. Mas dentro de mim já ardia há muito tempo uma chama. Mas por ter muitas crenças limitantes ao meu respeito, eu Uhum. protelei e procrastinei o empreendedorismo por muito tempo. Porque Mas eu tinha uma crença de que eu não seria capaz de empreender. Isso era, muitas pessoas carregam isso, isso é muito. muito, muito latente. E eu trabalhava na parte de prestadora de serviço. Eu era do escritório de contabilidade. Nossa, a minha cachorra, ela nunca late. Hoje ela resolveu latir. Ai, mas acontece, acontece. E aí eu fui Então, empreender na área de eventos. E nunca tinha vendido, assim, na minha sim. cabeça, eu nunca tinha vendido nada, né? Assim, trabalhava com uma carteira de clientes mensais todo mês, a gente não precisava correr atrás de todo, que nem dentro da minha área de eventos, todo mês eu começava do zero. Colocava uma Uhum. meta para minhas colaboradoras atingirem. E quando eu fui, eu lembro que meu marido, a gente teve até um pequeno desentendimento naquele momento, porque ele falava: você nunca vendeu, como você vai vender agora? É Vender verdade. é dom. E eu falava para ele, eu falei, não é dom, vendas é treinável. Você consegue se adaptar. E realmente, hoje, agora em 2024, meu buffet ganhou pelo segundo ano consecutivo, como o melhor buffet da cidade. Uau. Eu vendendo, aprendi a vender assim, como se fosse uma coisa que eu sempre fiz. Então, quando você está disponível, você se abre para o crescimento, você aceita as mudanças que Deus coloca no seu caminho como propósito, as coisas começam a acontecer. E as vendas, gente, ela não é dom, ela é treinável. E foi o que a Rose falou. Existem muitos cursos hoje. Sim. Estamos aqui também para ensiná-los. A nossa live justamente também é para falar sobre isso, que você, para fazer o seu negócio crescer, independente do nicho que você atue, tem que vender. Vender a sua imagem, vender a sua postura, até o tom da sua voz, você está vendendo. Exatamente. Eu digo que vendas é o coração da empresa. Eu falo E isso muito. bombeia o sangue para as demais áreas. Se o setor de vendas para, a empresa fecha, ela Sim, morre, entendeu? Eu sempre falava isso na minha empresa. Eu digo, gente, a gente precisa vender.
Porque sem vendas não consegue, a gente não consegue manter isso aqui, essa Não. estrutura, entendeu? E aí, gente, eu quero deixar aqui uma frase para você que está nessa live. O maior obstáculo para o seu crescimento no seu negócio não está lá fora. Ele está aqui dentro da sua mente. É a sua mente que está limitando hoje de você ter os resultados que você busca. Então, você precisa buscar, sim, conhecimento, você precisa modelar pessoas que já chegaram lá. Como é que ela fez para chegar lá? Giovanni, como foi que você conseguiu ter todo esse resultado? Depois, eu achei interessante que eu fui lá na sua bio, que você colocou, depois dos 40, começou a ter sucesso. Sim. Isso é perfeito, porque tem pessoas, vou falar de mulheres, não, eu estou muito velha para começar agora. Eu tenho um sonho em empreender, mas eu já tenho aqui o meu salário, o meu fixo, mas por conta da minha idade, isso é uma crença, eu não vou empreender. Gente, não tem idade. Mas eu Não coloquei tem isso na idade. minha bio, Rose, porque justamente foi o que eu te falei. Eu demorei muito tempo, eu fui empreender, começar a empreender aos 42 anos, Sim, porque eu tinha muito dessas crenças limitantes. Eu até falei que naquele momento, aos 42 anos, para eu ir empreender, eu fui atrás, naquele momento, de uma sócia, que eu achava como eu achava que eu não era capaz de empreender, eu achava que eu precisava de um apoio, vamos dizer assim. entendi. Entendeu? Porque eu não me achava capaz. E o que aconteceu nesse momento, por causa das minhas crenças? Eu trouxe uma pessoa mau caráter que acabou me roubando, me dando um golpe financeiro estrondoso. Ai, Jesus. E aí foi quando aconteceu tudo isso, no final de 2021, Rose, eu tive que vender meu carro, tive que vender meu apartamento para honrar todos os eventos que eu tinha naquele período. E ali eu falei, cara, peraí. Ali eu descobri quem era a Giovana. Ali eu descobri que eu não precisava de ninguém, que eu era muito capaz de fazer o meu negócio acontecer, de entender da minha empresa. E o resultado disso foi ganhar por 2 anos consecutivos com o melhor buffet de São Caetano. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu sei o que eu passei para poder chegar onde eu cheguei, entendeu? E assim, quando acontece isso, só existe dois caminhos, né? Que a maioria das pessoas ou desistem ou elas dão a volta por cima. Sou capaz, eu consigo. Aconteceu tudo isso para que eu acordasse e entendesse quem eu sou. Gente, quando a gente está falando aqui de crença, existem três crenças. A crença de identidade, quem eu sou, que está na base. Quando eu sei quem realmente eu sou, eu não preciso ficar dependendo de outros, eu não espero a aprovação de outra pessoa, eu vou lá e faço. A segunda crença é a crença de capacidade, o Sim, quanto eu sou capaz de realizar. E a terceira é a crença de merecimento. Essas três crenças são crenças primárias, que se você não tiver elas bem fortalecidas em você, você não vai ter o resultado, você não vai crescer na vida porque vai bloquear. Você vai fazer algo, isso não é para mim. Ah, fulana não deu certo, também não vai dar certo para mim. E aí você sempre vai estar se esbarrando nessas crenças que vão realmente limitar os seus resultados. E tudo, literalmente tudo, está ligado às suas emoções. Você sabe que precisa eliminar peso. E você não elimina peso por quê? As suas emoções, elas estão disfuncionais. Por conta disso, você come para alimentar não a sua fome, e sim uma necessidade emocional. exatamente, exatamente. Eu lembro que na nossa conversa, Rô, você falou que você teve, foi uma franquia da Febracis? Sim, eu fechei em junho, né, do ano passado. Passei 2 anos e meio, né, como diretora. Fiz todos os cursos da Febracis, né? Deixei a Mary Kay, né? Quando eu fiz o treinamento de inteligência emocional, deixei a Mary Kay e disse, eu vou viver de coach. Eu quero ajudar as pessoas a elas se transformarem, se conhecerem e viver o verdadeiro propósito dela. Que E aí, bacana. esse processo de fazer os cursos, né? Foram quase 10 cursos, mais de 1.000 horas de imersões que eu fiz na Febracis. E aí fui convidada a assumir a franquia aqui em Aracaju. Gente, eu sou de Aracaju. Ah, é Então, verdade, você não falou de onde você é.
E assim, foi uma experiência gratificante, entendeu? Eu aprendi coisas que realmente nenhuma universidade ensina na prática sobre gestão, liderança, pessoas. E como eu falei aqui, uma empresa para ela se manter de pé tem que se vender, né? Aqui em Aracaju, Sergipe, né, é o menor estado, né, do nosso país. Aracaju não é tão desenvolvido ainda quanto São Paulo em relação a conhecimento, a treinamentos. Nós estamos começando agora. Muitos empresários veem aqui como um gasto e não como um investimento ainda. E aí eu disse, eu preciso levar isso para os empresários, para que eles possam realmente ter um time forte, porque quando você começa a ter um resultado, realmente, é quando seu time ele está totalmente preparado. A sua empresa funciona sem você estar lá. Para Exatamente. vocês aqui um filme que ele traz muito essa questão de liderança, determinação, coragem, que é a força. A A força, For... a forja. Ah, já me falaram desse filme. Eu ainda não assisti. Esse filme ele é poderoso. A Forja, né? Forja, fala muito de liderança, sobre um time, sobre realmente vestir a camisa da empresa, entendeu? Um empresário muito bem sucedido. Vou falar só um resumozinho aqui. Não vai dar E um ele spoiler. treinou um jovenzinho de 19, 20 anos e ele estava para perder um contrato de milhões da empresa dele. E foi esse jovem que colocou todo o time para trabalhar mais de 8 horas à madrugada para entregar uma carga no dia seguinte para não perder esse contrato. O contrato, que era de 5 anos, o menino fez o CEO de uma grande multinacional, fechou por 7 anos. Olha só, que legal. Eu não sei quem foi que me falou essa semana mesmo sobre esse filme. Eu vou assistir. E aí Eu ainda não da consegui. questão espiritual, né, muito forte também, de servir ao próximo. Quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Então, quando a gente tem um time forte, um time preparado, você líder de uma empresa, você empresário, você pode deixar sua empresa, porque ela vai continuar rodando. A Mas intenção, né, Rose? Eu falo muito isso para as minhas alunas também, para as minhas mentoradas, que, lógico, quando a gente começa, nós acabamos sendo a eu presa, né? Porque naquele começo você tá crescendo, tem que fazer um caixa. E aí você começa, o primeiro passo que eu falo para elas é a contratação e saber delegar. Mas uma outra crença muito comum, que eu também ouço bastante delas, é a pessoa não vai fazer da forma que eu faço. E aí, o que acontece quando você tem essa crença? Porque isso é uma crença. sim, Você acaba não conseguindo delegar, você entra num ciclo vicioso, você fica mais presa dentro da sua empresa de quando você era CLT, e aí você acha que a sua decisão foi errada. Mas, na verdade, você está com várias crenças a seu respeito que você não consegue se libertar, impedindo a sua empresa de crescer. Porque quando você começa a empreender, eu falo muito isso. A sua intenção realmente é você não ficar ali, porque você tem que sair do operacional para você ter essa visão da gestão. A sua empresa só consegue crescer quando você sai do operacional e você consegue ter essa visão do lado de fora. E isso só acontece quando você aprende a delegar para outras pessoas. é bem isso mesmo. Eu até ia falar agora sobre essa crença que eu também ouço muito. Em vez de eu delegar, eu mesmo prefiro fazer Exatamente. feito e ele não vai fazer do mesmo jeito que eu faria. Então, o que acontece? Essa empresa está faltando de treinamento. Você precisa treinar o seu time para que ele possa fazer do jeito como você estivesse ali fazendo. Porque Exatamente. um time Ou até treinado, melhor, né, sim, Rose? Ou até melhor, porque a gente contrata pessoas para ser melhor do que nós. Porque eu falo muito isso, nós não temos que ser boas em tudo. exato. Nós somos boas em 0,8% de alguma coisa que vocês precisam identificar o que é esse 0,8. E é nesse 0,8 que você tem que focar para crescer o seu negócio. O restante você delega. E está tudo bem você colocar alguém dentro da sua empresa que faz melhor do que você. A intenção realmente é Sim, essa. Para que você tenha tempo de sair para tomar um café, para você tenha tempo de estar em imersões, em masterminds, em mentorias, para que você realmente possa crescer, porque é isso que vai fazer o seu negócio crescer e você atingir outros patamares. perfeito.
Isso mesmo. E quem está aqui nessa live, compartilha aqui com a gente quais são as suas crenças que hoje, né, vem Exatamente. limitando o resultado da sua empresa, do seu negócio. Compartilha aqui para a gente debater um pouquinho, Eu né? falei isso nos stories para quem entrasse, compartilhar aqui conosco. Qual a crença que você acha que está mais latente em você, para que a gente possa trabalhar e compartilhar, porque às vezes a sua dor que está aqui Sim, ouvindo é uma dor que nós sim, passamos ou que ainda a gente passa, né, Rose? Porque a gente aprende todos os com dias. certeza, porque o que acontece dentro da gente, existe N versões. Tem a versão positiva, a versão negativa, do bonzinho e do malzinho. A que É, vai prevalecer é aquela que você mais alimentar. A do vencedor, a do vitimista, né? A do medroso e do ousado. Então, aquela versão que você mais priorizar é aquela que vai sobressair na sua vida. Então, exato. quantas pessoas não empreendem hoje porque acham arriscado demais? Porque não é para ela, prefere se agarrar àquele fixo. Gente, nada contra a CLT, né? Porque se não existir CLT, como é que nós vamos tocar nossas empresas também, né? É preciso ter pessoas que também estejam na CLT. Mas a gente vê muitas pessoas com muitos sonhos e frustradas. E aí eu digo, Muitas. você está atrapalhando o resultado desse empresário. Porque você está aqui apenas para bater um ponto, a sua vida vai passar, e quando você chegar lá, os seus 60, 70 anos, vai olhar para trás e vai dizer: o que foi que eu fiz da minha vida? Eu sonhei com isso, passei o meu sonho para um amigo, ele teve mais ousadia, mais espertaz e foi lá e fez. Então, não engavete aquilo que está dentro do seu coração, que queima. Esteja em, como ela falou, em treinamentos, palestras, workshops, mentorias, né? Com pessoas que chegaram lá, que possam ajudar você. E, principalmente, tenha humildade para pedir ajuda. Exatamente. Quando eu fui empreender, Rose, eu não, eu acho que a parte de mentoria, masterminds, ela se tornou muito mais acessível durante a pandemia, porque aí todo mundo ficou voltado para a internet. Quando eu comecei a empreender e que eu passei por todos esses problemas e obstáculos, eu não tive um mentor ao meu lado para me auxiliar. Então foi assim, foi muito na raça mesmo. Uhum. Quando eu descobri o roubo, que eu tive que entrar com uma dissolução, polícia, BO, foi um período muito difícil. Assim, eu fui parar com psiquiatra e tudo mais, mas eu não tinha ali a ajuda de uma mentoria, de um mentor para me falar: olha, Giovana, eu passei por algo parecido, vamos por esse caminho. Me pegar pela mão e me mostrar um caminho mais simples, não fácil, mas mais simples. Então, quando eu falo para minhas alunas como é importante você ter mentores, mas mentores que realmente te peguem pela mão. Porque hoje Sim, também, Rosa, a gente vê, eu mesmo aqui no digital já passei por muitas decepções com mentorias também, das quais eu tem que ter contratei, cuidado e com que, isso. e que me prometeu que me pegaria pela mão, e não foi isso que aconteceu. Sim, Então, tudo que também, todas as frustrações que eu tive nessa parte do digital, é o que eu falo para as minhas mentoradas e alunas, que eu realmente quero ajudá-las, eu quero vê-las transformadas, o negócio delas também crescendo, porque o sucesso das nossas alunas é o nosso com sucesso também, certeza. Sim, né? sim, sim. E para quem está aqui na live e não sabe o que é uma crença limitante, é tudo aquilo que você acredita como verdade. E da onde é que surgiu, Rose, essas crenças que está aí latente, que hoje está interferindo nos meus resultados? Foi tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu lá na sua infância, do 0 aos 12 anos. Eu acho que alguém deve ter ouvido lá atrás a mãezinha dizer: ah, você é muito burro, você não vai dar em nada, você faz É, tudo errado. E isso, de forma inconsciente, está refletindo hoje nos seus resultados. Aí tem pessoas, e é, Rose? Eu digo, com certeza você hoje não está tendo o resultado que realmente você deveria ter por conta disso que você ouviu, ou até coisas bem piores. Vamos lá. Você foi muito espancado durante a sua infância. Isso também vai impactar nos seus resultados, porque você não se acha merecedora. Na sua mente de criança, eu não sou um filho muito bom, porque minha mãe me bate o tempo todo. E isso gera uma certa crença na fase adulta que vai impactar nesses resultados. E eu sempre falo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. exato. Por
Exatamente. PJ, existe um ser humano que tem emoções, tem sentimentos, que pensa, que ama. Então, ele precisa primeiro cuidar das emoções dele para que o negócio dele alavanque os resultados. Eu falo também, Rose, que nós vivemos numa cultura do nosso país que já é uma crença limitante muito Sim, grande, né? Que não incentiva, que mostra que o empreender é muito sim, difícil, que não vai dar certo. Então, isso a gente já vem de uma cultura com uma crença limitante enorme. Então a gente cresce, que foi o que eu falei, ainda você teve uma escola de empreendedores para você teve na família empreendedores, mas a sim, maioria, né, se você pegar a população brasileira, a grande maioria não tem essa escola, não tem pais que empreenderam, não, não tem exemplos dentro de casa. Foi o que eu falei, eu sou uma pessoa que não tive. Eu vim de uma família de que todos trabalham CLT e que isso era o sucesso. E tá tudo bem, só que dentro de mim, desde pequena, eu falo que no livro até que eu lancei, Rose, tá até aqui atrás o livro, quando eu estava escrevendo o capítulo, eu lembrei de uma situação de quando eu era pequena. A minha mãe sempre trabalhou, eu sou filha de mãe solteira, e quando ela sempre trabalhou muito bem arrumada, né, sempre foi muito vaidosa, e ela saía para trabalhar e eu colocava a roupa dela, salto e tudo mais, só que eu andava dentro de casa e eu falava que a empresa era minha. Eu tinha uns 6, 7 anos. que Então, lindo. com essa idade, eu já co-criava, né, que eu seria dona de uma empresa. E o que a Rose falou, as crenças a gente adquire lá na infância. Sim, Passamos, às vezes, por muito tempo da nossa vida sem elas se manifestarem. E quando a gente está na vida adulta, que elas vêm aparecer nos impedindo de progredir. E aí exatamente. é que a Quantas gente pessoas, precisa ter essa percepção na nossa vida adulta de que são elas que estão limitando o nosso crescimento e impedindo que nós nos arrisquemos para coisas maiores. é isso mesmo. Quantas pessoas, né, fazem inúmeras faculdades? Não, não me identifiquei com essa, isso não é para Sim, mim. Aí começa a outra e vai adquirindo títulos e mais títulos. E às vezes diz, gente, fulano mal tem uma faculdade, está prosperando, está bem melhor do que eu, porque ela encontrou o verdadeiro propósito dela, entendeu? Então a gente precisa, como eu falei aqui logo no início, vocês precisam fazer aquilo que amam. Porque não adianta exatamente. eu olhar para a Giovana, Giovana tem uma empresa, eita, eu vou abrir a mesma empresa que a Giovana tem, porque ela tem sucesso e também vou me dar bem nessa. Gente, é Exatamente. sucesso porque esse foi o propósito dela. O meu propósito vai ser um outro segmento totalmente diferente dela. A gente só vai o quê? Modelar. Como é que Giovana se comporta? Como é que Giovana fala? Como é que Giovana se veste como empresária? A gente vai modelar essa área aqui, mas pegar o que ela faz e trazer para você, às vezes nem sempre vai ter o mesmo resultado, porque eu vejo muita gente, minha amiga abriu uma boutique, ela está muito bem, viaja, a boutique dela funciona, eu vou abrir uma para mim. Eu digo, você ama moda? Você ama toda hora tá colocando roupa, tirando, para estar tirando foto de roupas, porque primeiro você é a sua vitrine, né? Então, você Exatamente. tem que estar lá se mostrando, até porque venda tem que ser muito humano, né? Humanizado. Muito No dia de hoje. humanizado. Se não tiver isso, você também não vai ter sucesso. Ah, Rose, dá muito As, trabalho. Eu digo, como as é que você vai abrir pessoas, um boutique, fulano, se você já está achando que vai dar trabalho, você quer algo mais simples do que isso? eu falo que muitas, como eu falo muito para mulheres 40 a mais, né, empresárias, mas ó, entra no meu Instagram muitas mulheres também que estão querendo começar a empreender e muitas ainda se sentem perdidas, onde eu começo, por onde eu começo. E uma frase que eu aprendi dentro de um curso e que eu trago também para mim, o seu óbvio pode ser um milagre de alguém. Às vezes, o seu propósito está tão ali na sua cara, é algo que você realiza com tanta facilidade e você está buscando coisas, querendo copiar coisas de uma outra pessoa que você viu com sucesso, mas que para ela, foi o que a Rose falou, para ela fazia sentido porque é o propósito dela, mas não é o seu. Às vezes o seu óbvio está tão aí na sua cara e você não está enxergando. Então, se observe, se conheça, tenha esse autoconhecimento do que move o seu coração, para você poder levar isso
como uma profissão que pode transformar a vida de outras pessoas. É isso que você precisa se conhecer. Perfeito, é isso mesmo. É o primeiro passo do sucesso. É se autoconhecer. Quais são as minhas habilidades? O que é que realmente eu gosto? O que é que queima no meu coração e que me faz todas as manhãs acordar com alegria, com entusiasmo? Esse é o primeiro passo. Qual o meu maior porquê de fazer o que eu faço? Exatamente. Por que eu faço o que eu faço? Meus filhos, meu esposo, a minha mãe. Por quem? Se você não tiver essa clareza de tudo isso, você vai se frustrar mais uma vez. E aí a gente também vê, não sei se você encontra aí, pessoas que abrem o negócio, fecha, aí vai para um outro segmento, fecha. Ah, não deu certo. Não, agora eu quero outra coisa, não me identifiquei com essa, aquela vai ser melhor. E eu digo para vocês, gente, não existe nada fácil. O que existe é Exatamente. trabalho, dedicação, entendeu? Nos primeiros anos, quando você tem uma empresa, você realmente tem que trabalhar e se dedicar muito. Entender, né, A... Rose? Entender o funcionamento da sua empresa. Exatamente. E não As achar que pessoas, no Rose, primeiro hoje, ano já vai ficar milionária, as né? pessoas, o que que elas querem? As pessoas, é o que você falou. Principalmente nesse mundo do digital, isso está muito comum. Sim, Ver uma pessoa lá, um player, ou alguém que está lá faturando milhões, e acha que simplesmente vir aqui e fazer um stories vai trazer milhões de seguidores e vai estar milionário. E você tem que entender que o sucesso ele é uma construção. Você tem que abrir mão de muitas coisas no começo para você poder adquirir conhecimento e levar isso adiante. Não vai acontecer de um dia para o outro. É isso que vocês precisam ter em mente. Então, as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Porque isso. todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer pagar o preço do sucesso. Essa é uma outra crença muito latente nos dias de hoje. Achar que vem aqui, faz um stories, ou conta uma história, ou começa a divulgar um produto e acha que vai estar rico. Não vai. Esse modelo é querer copiar o sucesso de alguém. O seu sucesso está dentro de você. Você tem que se conhecer. Você tem que construir a sua autoridade independente do nicho que você esteja. Eu construí Show. a minha autoridade como empresária ao longo dos meus 28 anos como gestão. Então, você nunca começa do zero. Tudo que você aprendeu a sua vida toda, você traz para o seu empreender. Sim, Só exatamente. que E é aí uma tem pessoas. construção. É, Eu falo que dentro do empreender, Rose, eu acho que o empreender, eu sou muito fascinada por isso, porque a Giovana que eu me transformei empreendendo, eu nunca imaginei que existiria. Porque eu pego a Giovana de 2 anos atrás, muitas vezes eu não me reconheço hoje. Porque não, o não é a tanto, mesma. o tanto de habilidades que nós temos que desenvolver, crenças que precisamos nos libertar, é só dentro do empreender que acontece isso. O CLT, por mais que você faça um curso, que você faça uma pós, ele vai chegar no limitar. Você Sim, não vai passar daí. O empreender, você tem que estar em constante movimento. São todos os. Não existe um limite. Ah, pare. Não. Você quer crescer, você quer que seu negócio cada dia esteja melhor, você vai precisar estar sempre desenvolvendo novas habilidades. e o céu é o limite, né? Cada um vai estabelecer o seu teto, né? O teto ele é infinito. Então, se você realmente quer ser milionário, o que é que eu preciso fazer para me tornar um milionário? Não ache que dentro de um ano você vai conseguir. Até porque o negócio para dar certo, você vai errar um pouquinho, Muito! né? Não vamos deixar eles, não vamos deixar aqui o pessoal. Não vamos desanimar. Então você vai errar, você vai ter que fazer uma nova rota, entendeu? Eita, eu não tenho conhecimento na área financeira. Você não precisa saber tudo, mas pelo menos o básico você vai precisar saber. Até porque você vai liderar um time e para você liderar esse time, você vai ter que saber delegar, passar aquilo que você realmente quer. Então, o conhecimento, ele é fundamental. O Luiz falou aqui. E os fracassos no percurso? Ah, os Não existem fracassos. fracassos. Ou você cresce ou você aprende. Não existe fracasso, entendeu? Tudo é um aprendizado. Ah, eu fui por esse caminho, não deu certo.
Ok. O que foi que eu errei? O que é que eu preciso melhorar? O que foi que faltou de mim? Por exemplo, eu fui numa empresa dar um treinamento e aí eu perguntei lá às minhas vendedoras se elas se relacionavam com os clientes. Não, não tenho contato de ninguém. Amiga, é uma loja de decoração. Eu disse, você precisa ter o contato dela. Por mais que ela lhe procure, mas você chegou a um lançamento aqui, uma peça nova, liga para ela, ou manda uma mensagem, né, WhatsApp. Bom dia, fulano, tudo bem? Chegou aquela peça maravilhosa que você vai ficar linda aí na sua sala, no seu quarto, enfim. No início de semana, deseja uma semana abençoada. Se Exatamente. relaciona, sabe por quê? Se você não faz, uma outra empresa faz, por mais que o seu atendimento seja bom, ela vai comprar na outra. Por quê? A outra manda mensagem, ela deseja um bom final de semana, ela fala que chegou novidades. Às vezes a pessoa não está nem pensando em comprar. Mas só por você ter dito que chegou novidade, que lembrou dela, dá uma passadinha lá, passa aqui para tomar um café comigo e acaba. Vendas é relacionamento, né, Rose? Não é só ali na hora. Eu falo, a venda ela começa desde o momento, eu falo muito isso, eu falo isso dentro da minha empresa e até aqui dentro do digital. Desde o momento que a pessoa começa a te seguir, ou o seu cliente começa a te seguir, o seu relacionamento começa ali. Sim, Atenção que você vai dar quando o seu cliente começa a te seguir, ou quando ele entra na loja e vai após até o pós-venda. Porque sim. muitas pessoas acham que fez a compra, acabou. Não, Ah, gente. Para o seu cliente se fidelizar a você, tem que existir esse pós-venda. Ele se sentir acolhido. Por que que ele vai voltar para você? exatamente. Voltar se eu falo, é um dos pilares da minha mentoria também é sobre vendas. Justamente o que vai fazer ele escolher você, no caso você deu a loja de decoração. No meu caso é o meu buffet. O que vai fazer o meu cliente fechar no meu buffet, Sim. sendo que na cidade eu tenho mais de 30 buffets? Qual é o Vai- seu diferencial, Qual que é o né? meu diferencial? O meu diferencial ele começa desde o momento que ele manda uma mensagem pedindo um orçamento. Ali começa. Quando eu comecei a fazer cliente oculto, Rose, em outros buffets de São Paulo, quando aconteceu tudo isso, eu falei, não, eu preciso entender, né, Sim. como funciona isso aqui, porque eu não tinha expertise na área de vendas de festas, né? Eu não, Uhum. foi o que eu falei, eu não trabalhava com a venda diretamente. E aí que eu fiz, eu gosto de contar isso porque eu fui muito elogiada, né, em relação a essa atitude que eu tomei. Eu fui em buffets lá para o centro, lá para São Paulo, bairro Jardins, que tinham um ticket de 100 mil a festa. Entendi. Eu saberia, eu sei que eu não conseguiria trazer esse ticket para dentro do meu buffet. Mas eu quis ir nesses buffets em São Paulo para eu entender por que, que eles conseguiam cobrar esse valor. O que diferenciava eles disso? E aí eu fui como cliente oculta em vários buffets para entender. E eu trouxe o modelo de degustação que eles aplicavam lá, eu trouxe para dentro do meu buffet. E aqui na região do ABC, nenhum buffet faz os tipos de degustação que eu faço, onde eu monto toda uma estrutura como se fosse mesmo um dia de evento, para que o cliente que está indo lá conhecer o meu espaço, ele experiencie como é uma festa dentro do Toca. Perfeito. Olha que estratégia, gente, que ela E, trouxe aqui, e né? tem um custo? Tem um custo. Tá. Empresas que são concorrentes suas, né? O que é que eles fazem e Exatamente, você está exatamente. fazendo, né? E isso foi Perfeito. um grande recebo muitos elogios em relação a isso, porque realmente aqui na região não tem, porque tem um custo alto, mas é isso que você tem, toda mudança tem um investimento. E aí É. eu não encaro isso como um custo, eu encaro justamente como um investimento, porque ele vai me trazer clientes qualificados que vão pagar pelo que eu estou oferecendo. E aí ele vai se sentir importante, né? Na hora que vai conhecer lá o seu buffet, vai se sentir pertencente, o Exatamente. relacionamento que você vai criar e não simplesmente você querer vender, vamos lá, como tem muitos vendedores. Eu quero me livrar daquele cliente e quero vender e tchau. Não, você vai lá, mostra o seu produto, né? Você realmente, como se ele já estivesse vivendo aquele momento antes de acontecer, né? Exatamente.
O Luiz falou, nesse caso, não é realmente, não é custo, é investimento, foi o que eu acabei de falar, e vai conectar o cliente ao meu espaço. Porque ele vai pensar, se ela está me tratando assim numa degustação, imagina como vai ser o meu evento, Sim. né? No caso, é o que eu falo isso dentro da minha mentoria, você faz, qual é o seu diferencial para trazer o seu cliente até você? É isso que vai fazer ele comprar de você, se fidelizar a você e indicar a sua empresa para outras pessoas. Perfeito, perfeito. Uma experiência, como eu falei, né? De importância, pertencimento, conexão. Então, eu tenho certeza que um cliente, quando entra lá, ele já não sai. É com você que eu vou fechar, né? Porque esse é um grande diferencial hoje no atendimento. As pessoas não estão apenas querendo empurrar o seu produto. Exatamente. É o preço por tempo, né, Rose? Sim. Hoje é o que eu falo, tá tudo ali naquela. Existe uma pirâmide, né, de vendas, que ali na base tá o quê? O preço por tempo. E Uhum. aí o que acontece? Você tem que vender muito para poder ter um faturamento com um lucro maior. Quando você sai ali da base, você vai para o meio dessa pirâmide ou para o topo, que é onde entra a experiência e o valor do que você entrega, é onde está a sua diferenciação. E aí você não precisa vender tanto para ter um faturamento melhor e, consequentemente, um lucro maior. Perfeito, perfeito. E tem a questão também hoje, né? Não, acredito que no seu segmento também, que é lead a custo zero, que são Sim, as indicações, né? Quando um cliente vai lá, fecha com você, sai satisfeito, ele indica para 10 pessoas, para a família inteira. Ninguém vai fazer festa a não ser com o Giovanni. esse é o lead, a gente fala que esse é o lead mais barato, né, Rose? É Sim. o nosso próprio cliente, Aí né? tem pessoas que gastam dinheiro, fortunas, com marketing, né? Com tráfego pago, podendo trabalhar essa questão do quê? Do atendimento ao cliente. Chamar ele, vem aqui, vamos tomar um cafezinho. Hoje mesmo eu fui numa boutique, que eu fui ver só as meninas. Eu disse, olha, hoje eu não vim comprar nada. Só passei aqui para dar um abraço em vocês. Mas elas tratam super bem. É cafezinho, é bolo. Eu digo, meu Deus do céu. E nessa brincadeirinha, eu fiquei lá mais de uma hora conversando com elas. Que elas Olha, tá vendo? Você tá fizeram uma vendo? mentoria, aí falou que não estava satisfeita com a mentoria, tudo isso que você falou aí há pouco. Então, gente, essa questão de buscar mentorias, treinamentos, a gente também tem que pegar referências para não se frustrar, porque você já tem a crença. Aí vai para uma mentoria, em vez de você ter ainda mais resultado, faz é piorar a situação. Porque, eita, eu não sei de nada. Eita, tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. E aí o resultado não surge. Porque às vezes Sobre, sobre isso da a conexão que você. coisa, né? Eu tô. Hoje eu fui para Alphaville, Rose, que eu estou procurando o espaço para minha próxima imersão, né? Eu tenho uma imersão que a gente vai fazer a terceira edição dela, que chama Empresária Soberana. E Uau! hoje, falando sobre essa conexão e sobre isso, eu fui nesse lugar, né? Alphaville, eu selecionei alguns para ir. Até meu Sim. marido foi comigo e foi muito legal, porque assim, eu já tinha ido em um outro lugar a semana passada, e assim, o lugar era lindo. Mas a pessoa que nos recepcionou, ó, entra aqui, isso aqui, e deixou a gente lá no espaço, e nós mesmos fomos conhecendo. Hoje, a atenção que o dono, ele era o dono do lugar, nos deu, nos explicou todos os detalhes, como ele entrega o evento para mim. Eu e meu marido, a gente ficou conversando com ele mais de uma hora. Mas ele me ganhou ali. Sim, Eu nem falei pro meu marido, eu nem quero ver, porque eu sou muito assim, quando eu gosto do atendimento inicial, quando eu já me sinto acolhida ali, eu nem procuro outro lugar. E lógico, ali ele vai conseguir, ele vai estar me oferecendo tudo que eu preciso para essa imersão. Mas é isso que a Rose falou, gente. A sua venda, ela começa desde o começo que você dá o primeiro atendimento para o seu cliente. A gente fugiu um pouquinho aqui do tema da live, que na verdade é crenças, mas sim, as vendas também estão relacionadas com as crenças. Porque se você tem crenças até sobre isso,
sobre que você não precisa humanizar as suas vendas, que você não precisa se Já conectar com o seu cliente. tudo, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Você perde o seu cliente. Isso também é uma crença. Com certeza. E eu vejo, né, muitos empresários dizendo que eu já sei Muito. tudo. Eu não preciso mais estar em palestras, em eventos, treinamentos, é, perder muito tempo com isso. Em vez de eu estar aqui produzindo, aí eu digo, hoje você tem esse conhecimento e está tendo esse resultado. Vamos lá, se você aumentar mais esse conhecimento, com certeza o seu resultado vai ser totalmente diferente, porque o mundo está sempre em movimento. O conhecimento que você tem de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, já já ele vai estar ultrapassado, já está ultrapassado. E se você não acompanhar a evolução e a inovação nos negócios, por exemplo, eu digo um empresário que ele não está no digital, ele está fora Tá fora. de novo. Não, quem não tá hoje nas redes sociais, aqui no Instagram, esquece. O Instagram hoje é a vitrine da sua empresa, né? Você tem que ter a constância. Também é outra coisa, né, Rose? Não adianta você ter aqui o Instagram e você aparecer hoje e depois voltar a aparecer daqui 15 dias. Não, tem que Tem ter que ter constância. a constância, tem que ter narrativas, tem que ter coerência também. Não adianta você estar aqui postar por postar ou falar coisas que não tem nada a ver com o que você quer vender. Você Exato. não vai vender o tempo todo. Primeira coisa, você vai vender a sua imagem vai se conectar à sua essência. Não perca a sua essência. Hoje as pessoas, é que a gente falou um pouquinho antes, hoje as pessoas estão perdendo a sua essência, querem se colocar em caixinhas, que foi que a gente falou, porque tal pessoa obteve sucesso. Sim, Ela obteve porque ela usou a essência dela, você tem que ter a sua. Não esqueça da sua essência, você pode se lapidar, pode melhorar. A Giovana, de 2 anos atrás, ela não é a mesma que está aqui hoje. Eu tive que mudar muita coisa para falar com empresárias, para ter a minha mentoria hoje para essas empresárias. Mas a minha essência, como eu sou e como eu transmito a minha mensagem, isso é que não pode mudar. é verdade. Que as pessoas compram a sua essência. Quem é Giovana? Como é que ela me recebe, como é que ela me trata, né? Exatamente. Pelo sucesso que a gente vem trilhando, né? Ela não compra só o seu produto, ela compra toda a jornada, toda a experiência que foi vivida ao longo desses anos, né? E aí, Exatamente. gente, para a gente se libertar dessas crenças limitantes, tem um passo a passo. Você precisa substituir as crenças limitantes por fortalecedoras. Ah, Rose, como é que eu faço isso? Eu não sou bom em vendas. O tempo todo você fica lá. Não. Estamos falando de vendas porque é o que a gente está aqui, né? Não sou bom de vendas. Você tem que automaticamente mudar o seu drive e dizer: posso aprender e me desenvolver como vendedor. Eu sou o melhor vendedor na minha região. Só que para isso, você precisa acreditar que realmente você é bom. Porque tudo está dentro da sua memória, tudo está dentro da sua mente. Então, aquilo que você acredita, como você vê o mundo, é que vai gerar essas suas crenças. Então, se você acha que o mundo é ruim, como eu fui agora em uma empresária, né? O ano acabou de começar, e ela disse: esse ano eu fui vender o treinamento, o evento de mulheres, né? Eu estava indo para muitos eventos, deixei de ir para eventos, agora eu estou mais na minha. E esse ano vai ser um ano muito desafiador. Aí eu disse: você acha? Por que vai ser desafiador? Porque o ano está começando, aí você vê, já entrou o ano Com esse pensamento. com esse pensamento pessimista. A gente sabe que tem toda aí uma crise, né? Mas eu digo, quem está em Cristo não existe Sim. crise. Se você tem saúde, se você trabalha, não tem crise. E aí você buscar inovar, criatividade. Aí eu disse a ela: a senhora, como empresária, não deveria pensar assim. A gente sabe que tem os desafios, não estou querendo aqui fazer um conto de fadas, não é isso, Exatamente. não é isso. Claro que tem meses que tem as oscilações, quem tem empresa sabe como funciona, mas a senhora tem que acreditar que esse ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida até então. E aí, para isso, você precisa ter clareza. Em 2024, qual foi o meu faturamento anual? X. Pronto. Em 2025 vai ser 2x. O que foi que eu fiz em 2024? Isso, isso, isso. Pronto, eu vou aumentar as minhas ações, eu vou aumentar, vou participar mais de eventos de network, eu vou estar nas redes sociais,
eu vou estar mais no estratégico do que no operacional. Então, o que foi que eu fiz o ano passado e esse ano eu não vou repetir e aumentar esse meu resultado. Mas Porque se você mas começar... sabe também que é importante ressaltar nisso, Rose? O poder da ambiência, né? O poder de você estar em ambientes que vão favorecer ao seu crescimento. Porque se você já tem... geralmente, quando você fica perto de pessoas que não empreendem, você empreende, você fica perto de pessoas que não empreendem, você tá vendo? Eu não falei para você que ia dar errado? Olha a economia. Era muito mais fácil você ser registrada. Sim, Então, assim, se você empreende, se você é empresária, é o que a gente falou, o ambiente, ele é soberano, gente. Ele é soberano. Se você ficar em ambientes de pessoas que são pessimistas, que não empreendem, você vai entrar nessa energia. Então, o que a Rose falou, em grupos de network, estar sim em mentorias, estar sim em imersões, porque esses ambientes, as pessoas estão ali buscando o mesmo que você está, que é o crescimento do seu negócio e o seu desenvolvimento pessoal. sim. Então, não esqueçam, o ambiente, ele é soberano. Você tem que estar perto de pessoas que estão com o mesmo pensamento que você, para progredir, para crescer e estar em outros patamares. Isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. Então, gente, se vocês querem fazer um 2025 extraordinário, Colin e Giovana, entre na mentoria dela, entendeu? Como eu falei, o que foi que eu não fiz o ano passado e esse ano eu vou precisar fazer? São os seus comportamentos, as suas atitudes que vão levar a algo extraordinário. Porque você quer ter resultados diferentes e tendo os mesmos comportamentos. Vamos lá, eu preciso eliminar peso. Vamos sair um pouquinho das vendas, né? Eu preciso eliminar peso. E aí eu não tenho tempo. A minha agenda é lotada, eu tenho que levar filho para a escola, depois eu vou para o trabalho, e quando eu chego em casa eu não consigo. Você vai precisar acordar um pouquinho mais cedo. Simples assim. Se você acorda às 6 da manhã, vai acordar às 5, uma hora antes, e vai incluir na sua rotina uma atividade física, uma academia, uma caminhada, aquilo que você sente prazer. E quando você vê, já começou Às ali a dar vezes nem sente prazer, né, Rô? Mas a gente precisa fazer, né? com certeza. É o que precisa ser feito, gente. Não tem como fugir disso. É o que precisa ser feito. Porque tem coisas que ninguém vai fazer por você. Exatamente, Rô. Então, você tem que ir lá, tem que fazer, vai ter que acordar, vai ter que ir lá para sua academia, entendeu? Para poder ter o resultado. Porque quando a gente também cuida do nosso corpo, a gente vai gerar um novo resultado. A gente vai ter mais energia, mais disposição, mais ânimo, mais vigor. E isso vai interferir nos seus resultados. Isso vai trazer um outro posicionamento para dentro do seu negócio. Então, você imagine, você dono da empresa, aí já chega na empresa desmotivado, cabeça baixa, tô com sono, tô cansado, o seu time, A sua você energia, a sua energia contamina o ambiente, né? Não tem como. você vai ser o reflexo para os seus colaboradores. Né? E Exatamente. o líder é o exemplo, né? Ele é o exemplo da empresa. Rô, vai daqui uma hora de live. Olha como passou rápido. Foi. A nossa conversa foi Maravilha. muito boa mesmo. Queria que você deixasse um recado final, né? A gente deixasse um recado final para quem entrou aqui, participou aqui da live de alguma forma. Para quem vai assistir essa live, queria que você deixasse um recado para todo mundo. Perfeito. Gratidão, viu, Giovana, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha jornada. Eu digo para você que hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu entrei no mundo do autoconhecimento, né? E hoje eu trabalho com mulheres, desenvolvendo elas para que elas possam viver o propósito delas. Então, isso me faz muito, muito feliz. E para vocês que estão aqui nessa live, eu digo, o seu crescimento começa quando você cresce como pessoa. Então, quando você começa a crescer como pessoa, você cresce o seu negócio, as pessoas se inspiram em você como líder e os resultados chegam. Sim. Mas primeiro você precisa ser referência dentro do seu lar.
Dentro do... Exatamente, não Porque não adianta, adianta gente. ter sucesso empresarial se dentro de casa você tem um lar fracassado. Então, primeiro você tem que ser uma boa mãe, um bom pai, e aí sim, ter uma família, né, que é exemplo para todos, e você começa a crescer dentro dos seus negócios. Porque para mim não existe maior sucesso do que ver minha família feliz e Com bem. certeza. Com certeza, Rose, falou tudo. Eu acho que não existe, eu acho que não existe uma empresária realizada Sim, de sucesso se você destruiu o seu lar, se você abriu mão de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa por causa do seu sucesso. Lógico que no começo do empreender, foi o que nós falamos, sim, requer dedicação, requer você entender, mas é um período. Sente com o seu marido, com o seu filho, explique sobre isso, mas exato. não abra mão da sua família, porque não existe um CNPJ de sucesso com o CPF fracassado. É isso mesmo. Eu quero agradecer você ter aceitado o meu convite, tá, Rose? Foi um prazer estar aqui com você. E eu espero que o nosso conteúdo agregue a vida de muitas mulheres aí que vão assistir a nossa live. Com certeza. Gratidão. Beijo, um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.